Ah, nossos meninos de luz. Eles entram a partir de 3 meses de idade, ficam ao longo de 18 anos conosco, estudando em tempo integral com educação integral. Eles ficam de 9 a 10 horas por dia, desde o berçário até o término do ensino médio. Olha que bonito. Então, essas instalações pertencem a 5 casas. Hoje, elas estão geminadas, uma do ladinho da outra, mas nem sempre foi assim. A nossa sala de robótica, nossos formandos lá dentro do teatro, do 3º ano. Lá, as 5 casas, dentro ali do pavãozinho, Cantagalo, que dá para a gente ver a praia ali de Copacabana, né? E Você disse que nem sempre foi assim, mas foi sempre nesse endereço? Uma dessas casas sempre foi ali. Uma delas foi a primeira. A gente começou dentro da favela, em cima da pedra, né? Depois, a gente, com um show de música clássica beneficente que amigos faziam, bazar de pechincha, a gente conseguiu comprar uma birosca, que é uma vendinha, que tinha até um ponto de droga na época. E a gente conseguiu comprar e transformar num prédiozinho, e a turminha da pesada saiu, na boa. E ali a gente ficou fazendo um trabalho mais de assistência social. Os 7 primeiros anos eram dedicados à assistência social e à evangelização, dentro desse prédio, dentro da favela. Já uma evangelização espírita. Sempre espírita. Mas a gente estava vendo que as famílias não se modificavam. Parecia que a gente estava enxugando gelo. Minha mãe era orientadora educacional. E um grupo de mães, não por acaso, coincidindo com essa inquietação da minha mãe, que já era de muito tempo, eles vieram, um grupo de mães se reuniu com a minha mãe e disse: "Poxa, dona Yolanda, a senhora não pode abrir uma creche, não tem nada aqui no morro e a gente precisava muito trabalhar." Foi botar o doce na boca da criança. Tudo que a mamãe queria ouvir. Então, ela começou a procurar espaço. Só que, depois da tragédia, aconteceu aquela historinha dos 3 porquinhos, em que a casa de palha cai, a casa de madeira cai, e aí construíram a casa de alvenaria. Então, todo o morro estava tomado. Houve um crescimento muito rápido, né, das casas de alvenaria. E aí não tinha mais espaço para construir uma creche. Então, um dia, do alto do morro, tomando lá seu cafezinho, mamãe olha lá para baixo e vê um corredor verde. Era o distanciamento entre as casas da favela e as casas da Rua São Romão, que é a rua de baixo, que dá acesso à favela. E esse corredor verde de árvores eram os fundos das casas da São Romão, que eles deixavam para separar, né? E aí a minha mãe foi, não importa, toque, você não pode doar o final do seu terreno para eu construir uma creche? Não. Mas um grupo de mães, de novo, foi lá e falou: "Dona Yolanda, tem uma casinha ali que ela foi uma editora. O jornal Pasquim, que, aliás, foi muito conhecido na época da ditadura, excelentes jornalistas, péssimos administradores, aí fecharam." E deixaram um funcionário lá, que ele tinha problemas com álcool e tudo, então ele deixava todo mundo invadir, ganhava um dinheirinho ali. Então foi muito difícil a gente entrar lá. Então fomos conversando com cada um que tinha invadido para retirar todo mundo dali. Foram 2 anos de muita paciência, melhorando a vida de todo mundo que estava ali. E cada cômodo que a gente esvaziava, a gente reformava. Até que, em 18 de agosto de 1991, a gente inaugura a creche nessa casa, na São Romão.
E a nossa intenção era só ir até a alfabetização, porque naquela época a alfabetização a gente chamava de CA, classe de alfabetização. E ela ainda fazia parte do segmento da educação infantil. E não por acaso, eu também me formei como professora e eu fui a alfabetizadora da primeira turma. E modéstia à parte, que os espíritos não me ouçam, eles estavam muito bem alfabetizados. Então, eles liam, eles escreviam já, né? E a gente ia mandar para a escola pública. E fizemos isso. Fiquei 1 ano conversando com a diretora, preparando ela para receber nossos meninos de luz. Só que chegaram lá, não tinha... os alunos ainda não estavam alfabetizados. E já eram quantos, mais ou menos, para ter uma noção assim de número de crianças? Era uma turma pequena, de uns 10 alunos, se tanto, porque eles iam saindo, porque a gente ia terminar, então às vezes eles saíam até antes, já iam para a escola pública, porque os irmãos mais velhos estavam. Era uma turminha pequena. E eles aprontavam, porque não tinha professor para ficar com eles na turma mais velha, não tinha, mais adiantada, enfim. Ficaram 2 meses assim, e a gente vendo o nosso trabalho andando para trás, e aí a gente diz, não, manda eles voltarem que a gente vai dar um jeito. E assim, na marra, a gente fez a próxima série, em 1 semana contrata professor, faz plano de curso, arranja sala. E aí, no final do ano, os pais nos pediram, poxa, Dona Yolanda, poxa, Isabela, você já tem o CA, já tem a primeira série, o que custa vocês irem até o final, né? Fundamental. Da educação ali do Fundamental 1, né, que a gente chama hoje. E a gente, bom, custa, mas a gente vai em frente. Pode mandar ficar todo mundo, ninguém vai sair, que a gente vai continuar. E nesse período, os recursos vinham de onde? Deus, até hoje, porque não tem outra forma. Porque a gente não sabe como que vem. Lógico, a gente tem as ferramentas de lei de incentivo fiscal para as oficinas esportivas, culturais. A gente tem uma parceria com a prefeitura na parte de creche. A gente tem o Paulo Coelho, escritor, que é um dos nossos maiores colaboradores. Poucas empresas, os padrinhos que nos ajudam. E Deus, sempre. Antigamente era mais empresas, né, Bela? Assim, a gente tinha mais empresas doando de alguma forma, mas ao longo do tempo a gente viu que precisava diversificar essa renda. E aí, por isso, trazemos os padrinhos, porque individualmente você recebe um pouco menos, mas se alguém falhar, não é tanto. Perfeito. Porque a gente já... algumas vezes esteve por fechar tudo, porque assim, a gente não sabe o que é lidar com tudo azul, as contas. É sempre aquele desafio. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.